Graça e paz, abençoados, santos, eleitos, Senhor, mais que vencedores. Sou o pastor Fredson Alves, da Igreja Evangélica Viva em Graça, Ministério em Graça, e estamos aqui para compartilhar com você mais um flash de graça. E nesta oportunidade queremos falar sobre reino versus paraíso. Há uma grande confusão. As pessoas não compreendem que reino é uma coisa e que paraíso é outra. Reino já foi implantado na cruz. Nós falamos no flash de graça passado que o reino foi implantado na cruz, que o reino de Deus já veio, que nós já estamos no reino, que o reino é espiritual. Mas nós queremos falar sobre a questão do paraíso. Paraíso, que é um Éden, é um lugar de descanso, que ela vinda do original grego, a palavra vinda do original grego para paraíso é paradeiso, que significa lugar de descanso, um Éden. Então, nós queremos explicar para você a diferença, o contraste entre reino e paraíso, para que as pessoas não confundam, porque as pessoas acham que quem não é do reino não é salvo, quem não é do reino não vai para o céu, porque confundem céu com reino, reino com céu, salvação, fazem uma verdadeira, misturam muito as coisas por falta de conhecimento. Então vamos ver um texto que diz aqui em Lucas, no capítulo 23, versículo 39 a 43. Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então veja bem, Jesus está sendo crucificado. De um lado tem um ladrão, de um lado tem o outro. O primeiro ladrão blasfema, questiona, pede para que o Senhor desça de lá e também tire eles. O segundo repreende o primeiro ladrão e diz: tu nem ao menos temes a Deus. Uma coisa interessante, quem revelou para esse ladrão que Jesus era Deus, mesmo ele estando ensanguentado à beira da morte, na mesma sentença que os ladrões estavam? O Espírito. Aí se cumpre o que diz a palavra lá em 1 Coríntios 12, 3, que ninguém que fala pelo Espírito diz anátema a Jesus, e ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Então estamos convictos de que esse ladrão era eleito, o outro não era. Esse ladrão era filho de Deus, o outro era filho do diabo. Um era trigo, o outro era joio. Um era semente da salvação e o outro semente da perdição. E o que era semente da salvação disse: tu não ao menos temes ao Senhor, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós estamos aqui porque merecemos. Ele não, ele nem o mal fez. Aí disse: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. O Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. Olha, amado, esse texto quebra muito o sistema religioso. Esse texto contradiz o que o sistema religioso prega. O ladrão não precisou batizar, não precisou ir a uma congregação, não precisou dar dízimo, não precisou ir à escola dominical, não precisou cumprir nenhum rudimento imposto pelos homens. Ele simplesmente creu no Senhor Jesus como Deus, porque o Espírito revelou para ele que aquele homem que estava ali na cruz era o Senhor Deus numa manifestação de carne. E ele disse: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Então ele reconheceu Jesus como Senhor e que Jesus tinha um reino. Como ele ia morrer? E Jesus sabia que reino era para os que vivem, que nós hoje já vivemos no reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, porque ele ia morrer. Reino é para os que vivem. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus já veio. O Senhor nos tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. 1 Tessalonicenses 2,12 diz que nós estamos no reino. Ele nos chamou para o seu reino de glória. Então nós já estamos nesse reino. Como o ladrão da cruz ia morrer, o Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. Alguém pode perguntar: pastor, como que esse ladrão estaria com o Senhor no paraíso naquele mesmo dia, se Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Porque o corpo
que morreu, o espírito não morreu. O espírito do ladrão, com o próprio espírito que era Deus, claro, foi para o paraíso. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Então, amado, a Bíblia fala de reino e fala de paraíso. E reino é para os que vivem. O reino foi plantado na cruz, o reino é aqui na terra, só que o reino é espiritual. E o paraíso é nos céus. E Paulo falou sobre isso. Vem aqui, por favor, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Olha o que diz a Bíblia. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então Paulo foi ao 3º céu e foi ao paraíso, e ouviu da boca do próprio Senhor o evangelho que ele escreveu nas 14 epístolas, o evangelho da graça de Deus, o evangelho que nós conhecemos muito bem e que entendemos que através desse evangelho conhecemos a nossa herança. Então, Jesus falou do paraíso, o apóstolo Paulo aqui está falando do paraíso, que ele foi ao paraíso. Então o paraíso é lá, no 3º céu, é o paraíso, é o lugar onde nós iremos viver. Ou melhor dizendo, o paraíso também é um lugar espiritual. Ele não está muito distante, porque ele é um lugar espiritual. Mas Paulo aqui diz, foi ao 3º céu e foi ao paraíso. Veja, por favor, o que diz Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha, a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Do que você lembra? Lembra lá do Gênesis, que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, a morte, e aí Deus pôs um anjo para guardar o caminho da árvore da vida. Então o paraíso é espiritual e não está muito longe. Mas Paulo disse que foi ao 3º céu e foi ao paraíso. Então eu quero que você entenda que reino é uma coisa, paraíso é outra. O reino já veio, estamos no reino. Paraíso é o lugar para onde vamos viver a eternidade. E Paulo já foi lá. Por isso Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero a parte de estar com Cristo, que é o incomparavelmente melhor. Esse é o nosso flash de graça, reino versus paraíso, graça e paz. Se você quiser aprender um pouco mais, acesse o nosso site www.vivaemgraça.com.br, a nossa rádio web www.radiovivaemgraça.com e o nosso blog, o Predestinado. Graça e paz a todos. Até o próximo flash de graça.